Bem-vindos a mais um episódio do Conta com a Gente, um podcast que traz histórias reais de negócios de verdade para inspirar você e fazer o seu sonho acontecer. PagBank apresenta Conta com a Gente, juntos pelo seu negócio. Eu sou a Carol Gomes, do time de Educação Financeira aqui do PagBank, e para esse episódio de Gestão Financeira para Pequenos Empreendedores, eu vou contar com o Eli. Animado? Eu tô respirando fundo, que é um assunto, quando a gente fala de educação financeira no Brasil, é uma coisa nebulosa para muita gente. Inclusive até para quem tá empreendendo, porque todo dia é uma coisa nova, né? E a gente nós não somos acostumados desde pequeno na escola, faculdade, curso, nada disso, a, de fato, controlar o dinheiro, nem na pessoa física e muito menos na pessoa jurídica. Né? Então vira uma grande confusão. E assim, o brasileiro, ele é na raça, né? Tudo com a gente, o povo como um todo, é na raça. A gente vai na raça, a gente vai empreender na raça, que a gente quer muito que aquilo dê certo. Então assim, é um assunto delicado, mas vamos lá. Tem coisa para trazer aqui. Tem, muita coisa. Boa. Agora a gente vai conhecer um pouco a história do Marco. Ele é um tatuador e ele teve uma grande sacada, inclusive, para conseguir remanejar ali as vendas dele e não entrar num sufoco. Então, gestão financeira é com ele. Vamos conhecer um pouco na história de Visão de Quem Faz. Visão de quem faz. Meu nome é Marco, conhecido como Marco Caone. Sou artista visual multimídia, 47 anos, paulista. Sou artista visual há mais tempo que tatuador. Do final dos anos 80 eu já estava na rua. Eu morava num ateliê e, por algum motivo, esse lugar se desfez. E eu não tive para onde ir. E eu comecei a refazer minha carreira com tatuagem a domicílio, cara. E a partir dali mudou tudo, aí depois abri meu próprio ateliê. Foi uma virada de chave. Se a gente pensar o estúdio como um pequeno empreendimento, o atendimento personalizado é uma hora cara. E é muito caro. Eu vou fazer um atendimento muito longo, como é que eu coloco valor nisso? Isso precisa ser pensado, porque quando minha agenda estiver cheia, eu vou ter muitos atendimentos e muitos atendimentos personalizados. Vou precisar de muita hora de atendimento, então eu também tenho que fazer um plano sobre isso. Um artista trabalha para si, na tatuagem ele tem 12 meses no ano, ele não trabalha muito dezembro, ele não trabalha muito janeiro, ele não trabalha muito março. Então ele tem 9 meses e meio para resolver as contas de 12 meses da vida dele. E se ele quiser tirar férias, ele precisa incluir o 13º. Então ele vai ter que pegar 13 meses de conta e dividir por 9,5. Aí ele sabe o quanto ele ganha. Eu, como tatuador consciente, tenho que pensar que eu preciso ajudar esse cliente. Porque se eu ajudo ele, ele também volta. E essa é uma maneira de ajudar. Fora o atendimento, da ideia e tudo, eu acho que se eu parcelar o valor para o cliente, eu ajudo ele a se organizar com as suas finanças e continuar vindo tatuar. E ainda acredito que isso é uma estratégia que funciona para quem tem planos de tatuagem para um futuro próximo. Eu quero tatuar em dezembro e nós estamos em abril. Poxa, em dezembro eu vou usar cartão, né? Tem viagem, tem presente de Natal, tem, né, um monte de coisa, depois é carnaval. Então, planejar para que seja pago antecipadamente um valor, para que fique um restante de valor bem pequeno, que ele consiga parcelar no crédito para um futuro. O lance de fazer esses parcelamentos para manter o cliente ativo era com link de pagamento, porque os links de pagamento, eles são seguros quando eles têm um selo de aprovação. Por exemplo, PagBank. É seguro trabalhar com a PagBank, mas não é seguro você mandar um Pix para um cara numa chave aleatória. Então, a questão de segurança traz para o cliente uma fidelidade. Então, o recado que eu tenho, continuar na autoralidade, nunca parar de produzir o autoral. Não importa se você é remunerado ou não. Continua, porque isso tem valor. E um dia, do dia para a noite, alguém pode vir aqui e falar: você vale muito, cara. Quero você comigo. Quem sabe? Se não tiver semente na terra, não cresce nenhuma árvore. Forte. Na verdade, em uma frase, eles
resumiu a educação financeira do povo brasileiro, no crédito. Desde pequeno, da barriga da sua mãe, você é ensinada a sempre comprar no crédito. O que é o crédito, né? Você gasta sem ter. E aí a gente cresce e morre no crédito. Eu só parcelo tudo. A água eu compro no crédito, tudo é parcelado. A Vi já é contrária, só que a Vi vem de uma outra realidade, né? Tipo, eu entrei nesse mundo agora. A Vi, ela tá muito nova, então ela já foi mais acostumada no à vista, porque ela sempre teve... Sempre não, mas ela teve a possibilidade de ter à vista, a se organizar para ter no volume para conquistar alguma coisa muito nova. Coisa que não é o campo, acho que 98%, sei lá, a porcentagem de brasileiros. Não é o padrão, né? Não é o padrão. Que mais acontece mesmo. Então, para você conquistar alguma coisa, para você ter alguma coisa, você tem que isso, no parcelamento, é aquilo. Se ele teve uma sacada boa. Mas é difícil você juntar dinheiro para fazer uma tatuagem. E ele percebeu isso, então ele deu essa possibilidade, porque ele entende a realidade financeira de todo mundo, né, dos brasileiros, do público dele. Ele sabe e ele consegue uma forma de resolver uma dor dele, que é uma dor também compartilhada por muitos, que é, tipo, nos primeiros meses do ano, esse negócio que o Brasil só funciona depois do carnaval. Quem inventou isso? Pelo amor de Deus, as pessoas levam isso a sério até hoje, é verdade. Elas realmente param de fazer tudo e elas vão viver depois do carnaval. É desesperador. Eu lembro que na época, antes do Big Brother, antes do reality, eu tinha medo desses meses. Porque na minha agência também, no meu escritório também, chega em janeiro, para tudo, porque todo mundo já gastou tudo que tinha pra gastar. E querendo ou não, os empreendedores, a gente não tô falando de grandes empresas, eu tô falando de empresas de pequeno porte, médio porte, que a gente trabalha. A realidade financeira dessas empresas, o fisco, mistura com o jurídico. O dono do restaurante tem o dinheiro do restaurante, mas o dinheiro ele não sabe o que é dele, o que é do restaurante, o que é do sócio. E aí ele paga a conta da luz da casa dele com o dinheiro do restaurante, porque ele tá sem luz, aí, porque ele tá... Entendeu? É uma grande bagunça. Então, assim, todo mundo pausa mesmo. O negócio é real oficial. Eu tinha pânico dos primeiros 3, 4 meses, porque pro meu mercado aquecer era 4, 5 meses. Porque passava o carnaval. Quando o carnaval era em março, então, era assim... Mais um mês ainda. Misericórdia. Tipo assim, tem que cortar tudo pra gente conseguir ficar esses 3 meses, né? E aí depois começa as propostas, de proposta até fechar. Aí se dá o prazo de pagamento, aí mais 30 dias pra pessoa fazer o primeiro aporte, né? Então, tipo, eu começava a receber em abril e maio. Quase no metade do ano. E antes, né? Tinha boleto do mesmo jeito, tem sua vida pessoal pra acontecer. Exatamente, nada para. Então, esse planejar. Então, ele teve uma excelente sacada. E a questão, e a realidade financeira, e a situação, né? Tipo, a educação financeira. No Brasil é uma coisa nebulosa mesmo. Se você for pensar, tipo, são poucas pessoas que de fato entendem. Mesmo quem entende ainda, tipo assim, opa... Será? Porque você foi educado a vida inteira, te ensinaram a vida inteira como fazer. Então, tipo, a como fazer certo, né? Tipo, achando que é o certo. E aí chega, muda tudo. Igual, tipo, hoje, por mais que eu tenha uma condição financeira diferente, eu ainda parcelo tudo. E o parcelar ainda é legal, tá? Eu adoro parcelar, eu acho que parcelar pra saúde financeira de qualquer ser humano é maravilhoso, porque você tem um dinheiro rendendo lá e quando você tá parcelando. Eu acho, não é bom pra empresa, mas pra gente é bom. Eu acho que tudo tem um pouco de equilíbrio também, né? Porque de visão de educação financeira é legal usar as ferramentas em si, elas como um apoio, né? O dinheiro usar ao seu favor. Então, sim, o crédito, por exemplo, ela é uma ferramenta. Não é para ser ruim, bom ou ruim, né? Mas o ponto é, se naquele momento tá fazendo sentido essa compra e acontecer uma urgência, o crédito ele pode ser uma boa opção. Mas se você lá atrás já planejava, por exemplo, a compra de uma TV, né? Por que você não se planeja, então, em quanto tempo você quer comprar essa TV? Uhum. Nesse meio tempo, quanto você consegue guardar da tua renda para comprar essa TV? E aí, lá na frente, vai ser à vista. Você não vai ficar pendurado depois. Eu concordo muito, mas eu acho que quando você vai na realidade, as pessoas não sabem o quanto custa o próprio produto. Sim.
Quanto que vale a hora dele? Ele deve saber a dele, mas muitos não sabem quanto que custa a hora, né? Tipo, não imagina que, tipo, não encara o ar-condicionado ligado, a luz ligada, a tinta que passou, sabe? Esses detalhes, quanto que custa isso quando isso fraciona a hora. Então, a verdade é que muitos não sabem nem precificar. Então, imagina planejar. Né? E às vezes quando planeja, é um planejamento ainda que não tem muita base, porque é uma base meio que não é sólida, porque não é real. Porque, tipo, essa informação de como você precificar, de como você contar o seu tempo, de quanto você colocar o seu valor ali, você não tem, você aprende isso aonde? Só se jogar no Google. No dia a dia, realmente. E tô quebrando a cara. É isso aí. Hoje mesmo, por exemplo, hoje mesmo eu falo recentemente, com a nossa empresa, eu preciso, lá com o TurmaTube, a gente tem alguns processos. Eu sei quanto que custa o meu produto, né? E aí, mas eu comecei a querer entender quanto que custa até as vírgulas, os centavos de cada processo. Porque, vamos supor, eu vou lá e faço uma live. Aí, vamos um exemplo. A minha equipe me fala assim, essa live custou mais ou menos 5 mil. E lançava na planilha 5 mil. Mas ela não custou 5 mil redondo, você entende? Ela custou quanto? 5.932 centavos. Precisa saber, quando você vai e coloca na planilha e fecha a conta, o centavo faz toda a diferença a longo prazo. Talvez no mês pode parecer uma coisa muito pequena, muito mínima. Mas quando você faz a saúde financeira da empresa inteira, o centavo vai muita diferença, porque dá diferença. Então, eu comecei a procurar, estou exatamente nesse momento, entendendo quanto que custa exatamente cada processo dentro da nossa empresa. É muito importante saber o quanto está entrando e Sim, o quanto está saindo, né? Exatamente. E tem um detalhe. Quando a gente vende por internet, por exemplo, tem o crédito, o parcelamento, o que você fatura no mês não é o mesmo que entra no mês. Exato. Então, você fatura X e entra Y. Você nunca sabe de fato quanto você tem naquele mês. Apesar que com as ferramentas hoje que as instituições têm para dar uma visão mais próxima, ajuda bastante. Mas existe isso, eu preciso faturar tanto. Tá, mas você entende que se você faturar tanto, você não vai... Talvez se todo mundo comprar no crédito parcelado, você faturou tanto, mas você não tem esse tanto, né? Porque não entrou. A pessoa parcelou 3 vezes, você vai receber. A não ser que você começa... fazer a antecipação mesmo, né? Exatamente. Então, assim, tem muitos poréns. E você só vai pegando isso no dia a dia, em cada negócio. É muito particular, né? Não tem uma fórmula do bolo, digamos assim. Não tem nenhum manual, a gente já falou isso. Não tem manual, não tem como ter. E tem os desafios, né, também, porque você comentou aí agora, né, qual é o dinheiro meu, pessoal, e qual é o dinheiro da empresa. Então, existe uma necessidade de você ter uma conta separada de uma coisa da outra, né? É importantíssimo. Por exemplo, agora eu faço certo, mas até quando eu comecei com o TurmaTube, que não era certo. Exemplo, tá? No começo da empresa, tanto eu quanto a Vi, mais a Vi do que eu, emprestava muito dinheiro para a empresa. Então, esse mês não fechou a conta. Então, pega dinheiro da Vi, bota para a empresa. E aí, às vezes, vinha uma conta. A Vi emprestou, sei lá, 10 mil mês passado. Em vez de devolver para ela os 10 mil, ela tem 10 mil de crédito aqui com a gente, TurmaTube. Então, a sua próxima conta, sei lá, do condomínio, deixa que eu pago. Você entende? Aí você já começa aí uma bola de neve, né? Isso. E aí eu vou te falar quando deu ruim. Quando fechou 1 ano de empresa, porque 1 ano de empresa ficou eu e ela, assim, nesse amadorismo, né? Porque as coisas foram acontecendo. Quando o negócio mudou, que a gente começou a crescer a equipe e a gente precisava entender de fato quanto custava a empresa, o que a gente tinha de estoque, precificar produto, precificar processo e tudo mais, a gente teve que olhar para trás, porque a empresa não começou naquele mês. Sim. A empresa tinha começado 6, 7 meses antes. E aí foi uma loucura. Por que foi uma loucura? Quem disse que eu lembrava? Eu lembrava que a Vi tinha emprestado dinheiro, mas quem disse o que eu tinha feito com os 10? Por que eu não devolvi os 10 mil? Ah, não. Quais eram os combinados, Qual né? que eram os combinados daquela época? Você pagou conta, mas ela pagou conta do condomínio. Aí quando o condomínio, que era pra estar na conta dela, não estava na conta de TurmaTube, então você acaba bagunçando. Então eu fazia essa bagunça. Por quê? Eu fui acostumado a vida inteira, tipo, educado, não sabia, na verdade, né? Quer dizer, a gente sabe, mas a gente tem algumas, vou confessar,
E tem coisas que a gente sabe e não quer fazer por preguiça, porque acha mais fácil, acha mais cômodo. Tipo, vai dar na mesma. Porque não tem a visão a longo prazo. Tipo assim, vai dar na mesma. Se eu pegar o dinheiro aqui, os 10 mil, devolver pra ela, ou pagar a conta de 10 mil na conta, pra ficar elas por elas, vai dar na mesma. Não dá na mesma. Porque no futuro você entende que o negócio, a bola é maior. Sem contar a questão de tributação do Brasil, que é complexa. Exato. Então, assim, tipo, esse dinheiro veio da onde? Veio pra quê? Quando você começa a prestar conta, você não sabe nem de onde tá o dinheiro foi pra onde, pagou o quê, e aí que se fez a prestação de contas, chega. Demora, mas chega. E você não lembra. 10 anos atrás, você lembra o que você comeu? Tipo, você não lembra o que você comeu ontem. Então, assim, muita gente deixa. Por isso que é importante ter um negocinho pra anotar ali, ter uma planilha, ter essas ferramentas que hoje existem são muito boas, porque pra você ter o controle. É pra isso. Ter controle é importantíssimo. Quando você começou a apresentação do episódio, isso me vem na cabeça, não vou citar nomes de marcas, mas grandes marcas a gente olha assim, a gente fala assim, não tem como quebrar. Concorda comigo? Concordo. Aí às vezes vem recuperação financeira, tipo... Mas o que aconteceu? O que aconteceu? É aí, ó. O que aconteceu? Então, às vezes, não é que não tá faturando muito. Fatura muito, mas não tem o quê? Isso aí, o controle financeiro do que está acontecendo dentro. Então, faturar muito ou deixar de faturar pouco, não é o ponto X da questão. Mas sim quando o dinheiro entra ou quando o dinheiro não é, o que é feito dentro, para onde vai, como é que isso é organizado. Saber, sabe, os processos. E às vezes o dinheiro que você está gastando ali para um investimento, você podia estar com um outro fornecedor que ia te dar um pouco mais de resultado e você não sabe, porque agora já está tudo embololado, Sim. Você não sabe mais nada. E empreender é isso, você tocou num ponto importante, porque, por exemplo, às vezes a gente tem a sensação que tipo, eu resolvi isso aqui. Resolvi, fechei com tal empresa, tá resolvido. E tu esquece. Não, você tem que sempre olhar para isso aqui. Porque isso aqui muda, você sempre tem que estar atrás de melhorias para isso aqui. E também tem esse, porque a gente vai por problema, né? Quais são meus 5 problemas do mês? É esse, resolvido. 5 problemas do próximo mês. Mas os 5 problemas do mês, eles nunca vão deixar de ser presentes. Eles sempre têm que ser revisitados. Né? Sim. As negociações precisam ser sempre revisitadas, porque na hora que o bicho pega, você não pode deixar o bicho pegar. Quando o bicho pegar, aí já desandou, aí o negócio vai ser mais embaixo. Então, tipo, é sempre olhar pro negócio, tipo, onde é que ainda a gente pode mexer, porque sempre tem lugar para mexer. Sempre tem lugar para revisitar e renegociar e tentar uma condição. Isso no simples, né, Eli? Sim. Porque, por exemplo, uma conta de internet. Uhum. A conta de internet dá um ano lá, gente, vai de centavinho. Sim. Vai de centavinho. Você quer mais gigas, não sei o quê, e vai aumentando. Não tem algum outro fornecedor que vai te dar a mesma coisa por um valor melhor e você enxuga aqui um custo? Exatamente. Né? E assim, é centavos. São centavos, é o que você estava falando. Centavos. Às vezes a gente tem essa sensação que o que pode derrubar uma empresa é um montante, né? São os valores altos. Não, o que derruba a empresa são os centavos a longo prazo, né? São os detalhes. São as decisões, né? As decisões, exatamente. No final das contas. É isso, e tem que ter sempre esse olhar atento. A solução que ele encontrou para o problema dele, ele foi muito esperto. Ele foi muito esperto em entender que o comportamento do público é esse. Ele estudou o negócio dele. Exatamente. Né? E diante disso, ele fez com que ele criasse uma facilidade para o público dele nem ter essa desculpa de não fazer. Né? Então, ao mesmo tempo, sabendo dividir também ali, né, o PJ e o PF, ele consegue encontrar o valor dele. O valor dele. Vai chegar lá na Ele conta. sabe precificar, ele sabe quanto que custa a hora dele, ele foi bem claro no vídeo. Ele sabe quanto que custa a hora dele, então ele deve ter calculado tudo. Até a obra que ele deve ter feito no estúdio dele, ele calculou, porque tem que colocar. E aí, tem muita gente que, tipo, o que não é tão claro, fica escondido, mas não. Né? Até que o cafezinho que é servido para o cliente quando chega é custo. E tem que ser contabilizado. Isso é uma coisa no escritório também aconteceu. Papel higiênico lá no escritório, você acredita? Folha dupla, folha tripla. Então, papel higiênico. Isso lá, tipo... Nós estávamos com pessoas controlando nosso financeiro, isso há algum tempo atrás, não está mais com a gente.
e não contava esses pormenores, tipo o papel higiênico, papel toalha, ou aquele negocinho de cheirinho. Não entrava na conta final. Só que como a gente... miudezas, elas crescem, hein? É isso. E aí, tipo, só que como a gente não ficava, nem eu nem a Vi, a gente não ficava 24 horas, 7 dias por semana lá, a gente sempre ia 2 vezes por semana, isso pra gente não era visto, né? Mas depois a gente entendeu, tipo, peraí, mas tá aqui no cartão de crédito, porque comprava no cartão de crédito. Por que não tá lançado na planilha? Por que não tá como custo variável? Entende? Porque é um custo variável. Essa questão de ter também a planilha de custos fixos, custo variável, é importantíssimo para você ter uma visão geral do que onde você... Quando você for cortar, se você tiver isso, porque você vai ter, em algum momento você vai ter que se movimentar para alguma coisa. Para você reformular, para você investir, para você mudar, para você agregar, para você mudar, enfim. Qualquer movimento que você faça a sua empresa, seja pro lado bom ou pro lado ruim, você tem que olhar para isso. Você tem que olhar para, vou me movimentar, mas eu tenho isso aqui. Isso tem que estar claro. Né? Quanto custa a sua empresa, os custos variáveis, os custos fixos, porque se você for mexer alguma coisa, com corte, se você não tiver isso, você vai mexer no quê? O que você vai cortar? Se você nem sabe. Se você nem sabe o que tem para você cortar, entendeu? E a mesma coisa, vamos investir, vamos trazer um produto novo, tá, mas... Vai pegar dinheiro da onde? Vai se movimentar o quê? Tem que agregar um setor na empresa? Para agregar um setor na empresa não dá para agregar inteiro. Entendeu? Vou ter que transferir alguém desse setor... Movimentos da empresa são sempre feitos e são importantes fazer. Não dá pra você começar de um jeito e ficar do mesmo jeito a vida inteira. Quer dizer que alguma coisa você tem. Exatamente. Você estava falando, né, agora de remanejar, você tem que estar vivo. Imprevistos acontecem, né? O tempo inteiro. Na verdade, é muito difícil você chegar e não ter nada. É rotina. Todo dia, é rotina. Na vida pessoal, como educação financeira, a gente fala muito que é importante ter reserva de emergência, né? Sim. Empresas também têm que investir, tem que ter uma reserva ali, uma gordurinha para ter uma forma de remanejar ali, caso seja necessário também. Eu acho que é gordurona. Porque dependendo do tamanho da empresa, gordurinha não segura nada. Eu acho que essa reserva ela tem que ser proporcional ao seu faturamento. Entende? Porque, vou ter que 10 mil só para ter a luz, só para ter a sensação que eu tô segurado, também não funciona. Não vai resolver muita coisa. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser proporcional sempre ao faturamento, ao tamanho da empresa, né? Eu acho que para ter essa visão de risco, para entender e talvez, vou chamar de premonição, ou tentar imaginar o que pode acontecer. Né? Se prevenir mesmo para o futuro, né? Antes de abrir minha empresa, eu fazia parte de uma agência de publicidade, né? E o que eles faziam lá? Eles sempre, a reserva deles era sempre baseada na folha de pagamento. Então, quando eu abri a Mamutos, eu comecei a seguir o que eles faziam. E aí, foi dando certo, até que eu fiquei 3 meses sem receber nada. Então, 3 meses de folha de pagamento. Aí eu entendi, cara, não dá. Entende? Não dá para ser sempre focado na folha de pagamento. Mas naquela minha época, a minha folha de pagamento era pequena. Eu tinha 3, 4 pessoas trabalhando comigo, né? Muitas vezes, eu e o Pedro, a gente não recebia. O Pedro era meu sócio. Eu e o Pedro, a gente não recebia para pagar eles. Então, e aí você vai aprendendo. Hoje em dia, eu já olho para a Turma Tube e já vejo reserva de outra forma, para proporcionar o meu estoque. Entende? Ao tamanho da empresa. Então, eu acho que tem que sempre ter esse parâmetro. Porque ter só... botar uma gordura... Na minha opinião, né? Botar uma gordurinha, às vezes, pro tamanho que você também não funciona tanto. Eu acho que tem que olhar pro seu tamanho e sempre ter essa reserva, assim, para ter essa segurança. Se tem algo de errado, né? E calcular também, né? Porque pro tamanho, né? Enfim, exatamente, dela, com certeza. Você comentou agora que você não se pagou há alguns meses, né? Como assim? Porque... Eu continuo não me pagando. Você estava trabalhando de qualquer forma, assim como as 3, 4 pessoas ali da agência. Eu trabalhei muitos anos de graça. Eu acho que pra Turma Tube eu trabalho de graça até hoje. Eu acho que assim... É difícil, não é difícil, é demorado o retorno de uma empresa. É demorado. A gente está há 3 anos com o Turma Tube, a gente vende muito bem, a gente faz show, mas tudo que entra, a gente investe.
E eu acho que esse é o comportamento. Para uma empresa, quando ela começa, até ela, né, se estabilizar no mercado, é mais investimento do que tudo. Então, o dono tem esse lugar de sempre priorizar a saúde da empresa e esse olhar de crescimento dela. Se o dono ele tiver essa fome imediata de pegar tudo o que ela fatura para fazer o bolo, essa empresa não vai pode não dar muito certo. Porque é uma engrenagem. Tudo que hoje entra em Turmatube, a gente pega, a gente não bota no bolso. A gente acha que a gente nunca bota, só tira. A gente só tira do bolso, só tira, tira, vai tirando. Vocês estão nesse momento aí de investimento mesmo. Mas eu acho que independente do tamanho da empresa, tipo, independente se for de empresa de famoso ou não, eu acho que existe esse movimento, principalmente inicial, quando nos 5 primeiros anos, 6, 10 primeiros anos, de sempre investir. Porque é nesse momento que primeiro que tu tem força, vontade, que daqui a pouco com 30 anos você já tá velho, já olha pro negócio assim, não deu lucro até hoje. E você perde a vontade, você perde um pouco. Então assim, na Mammutus, a gente fazia o seguinte, era a empresa... A gente foi mudando os modelos de negócio durante o ano inteiro, porque ao longo dos anos, muitas vezes. Primeiro, às vezes, a gente pegava e deixava o dinheiro lá. Tudo que a gente pegava, a gente definia o salário para nós dois, pagava o nosso salário e tudo que sobrava, guardava. Aí começou a parar de sobrar. Aí, quando parou de sobrar, e agora? Então, vamos diminuir nosso salário. Aí, de repente, começamos a diminuir o salário e ficamos ganhando menos do que os funcionários, do que trabalhava com a gente. A gente fala, caraca, meu Deus, a gente não vai viver, os caras estão vivendo melhor que a gente. Então, o que a gente faz agora? Então, não. Então, agora a gente pega tudo, o que sobrar, divide para 2. Eu acho que a gente foi, naquela época, testando várias modalidades ali, formatos, para ver qual que melhor chegava. E eu e o Pedro, também, quando você tem uma sociedade, nós éramos muito diferentes. Né? Somos até hoje, pensávamos muito diferente. Então eu sempre fui mais imediatista. Isso que eu tô te falando era a minha visão de antes. Tipo, entrou, bolso. Eu não sei, amanhã se amanhã não estiver vivo. Porque a vida pessoal confundiam com a profissional. Sim. Eu sempre fui muito, muito intenso. E ele já era o cara que, tipo, não, vamos guardar, não, vai daqui a 10 anos e tudo. Então, eram dois perfis. Mas eu fui aprender isso mesmo sobre investimento agora. Agora que as coisas mudaram, que eu tive que ter uma visão mais ampla do negócio, entendeu? Mas eu era assim, pra mim, ganhou bolsa, e eu gastava. E eu era o cara do gastar, eu só queria o dinheiro pra cima. Então, gastava. E agora com o Turmatube, que eu vejo que o negócio com o Turmatube só vai. Só vai, eu trabalho de graça no Turmatube durante 3 anos já. Mas também porque você tá vendo um futuro mais longínquo, né? Hoje você tem uma maturidade diferente do que você tinha lá com 21 anos, quando você abriu a agência. Né? E também tem um porém, né, que a gente não pode deixar de mencionar. Hoje eu tenho uma fonte de renda muito grande que não vem da Turmatube. Então isso me dá essa segurança de chegar para você e falar assim, ok, eu trabalho sem ganhar. Mas eu sei que a realidade de 90% das pessoas que vão nos assistir não é essa. Não tem como você trabalhar sem ganhar por 3 anos. Então é isso, tem que olhar para a empresa e ir se moldando, né? Eu acho que o perfil de empresa do Brasil, brasileira, feita pro brasileiro, é muito isso, né? A gente vai sempre no passo, a gente sempre vai, tipo, tem um buraquinho aqui, a gente vai se encaixando. A sensação que eu tenho do empreendedor brasileiro real... vai dando um jeitinho. É isso, tipo assim, deixa eu me encaixar aqui, aí peraí. Aí deixa eu me mexer mais um pouco, aí, de repente o corpo tá todo. Aí de repente sai o sol e peraí, vamos pro próximo. Eu acho que essa é a minha sensação de empreender no Brasil, é mais ou menos assim. Eu acho que grande parte dos pequenos empreendedores quando for fazer essa planilha aí de acompanhamento e tudo mais, saber que tem que saber qual é o valor que você tem para o negócio, Sim. porque não é só fazer a tatuagem, no caso do Marco, mas é o seu tempo ali dedicado e tudo mais. Então, isso entra no valor, entra na continha ali da planilha, né? O se pagar também. Mas ele trouxe também que... em algum momento, ele cobrou, fez essa parte aí do link de pagamento e, porventura, a pessoa acabou desistindo. E aí, o que faz com o valor que ele já recebeu? Porque é um fluxo de caixa para ele, né? É um capital de giro ali para ele manter as coisas rodando.
E ele comentou que em um determinado momento, nesse comecinho, ele falou, putz, não dá pra eu devolver todo, eu vou devolver X. Pô, a pessoa nunca mais voltou. Então, ele perdeu ali um cliente. E com isso, ele aprendeu, porque a gente tem falado aí, né? É errando que a gente vai vendo onde a gente precisa mudar também. Então, ele falou, eu não faço mais isso. Hoje, na verdade, eu tenho uma política que eu, pelo menos, coloco ali um prazo para eu poder devolver. Porque eu sei que, então, agora a pessoa tá apertada, eu entendi. Às vezes, isso acontece comigo também. Então, tá bom, lá na frente, quem sabe ela volta e eu vou trazer mais facilidade também. Esse olhar dele, de sempre quando chega o problema, e pegar esse problema e tipo assim, não somente achar a solução para o problema, mas desse problema transformar numa oportunidade, é o X do negócio, é o que é o importante. Então veio o problema, beleza, vou resolver o problema, mas que muita gente faz isso. Tá aqui o problema. Resolva o problema, pum, próximo problema. Não, aproveita o problema e cria oportunidade. Porque pode ser um problema recorrente, vai acontecer de novo. E quando acontecer de novo, a oportunidade já está criada. É só executar, só colocar, criar processo. Importante. Nossa, essa é uma coisa que falaram tanto comigo, ou como mordi minha língua na minha vida, na minha vida como empreendedor. Sempre falaram comigo de processo. E eu sempre fui o cara que antes achava que o processo era uma coisa que vinha para dificultar as coisas. Porque como eu era agência, e aí, por exemplo, aí eu tinha que falar com mídia, que o social media falava com design, que o design falava com o Eds, que o Eds falava com, que lá não sei o que, falava com atendimento. Essa cadeia de processo, isso me traumatizou muito, porque às vezes eu queria que algo fosse resolvido com muita facilidade ou muita rapidez, e o processo atrasava o negócio. Então isso sempre me deixou em pânico. Tanto que eu coloquei processo na minha empresa antes, no Almuts, depois eu falei, esquece o processo. Esquece, vão direto, porque tá dificultando tudo. Mas é como executar. Sim. Por quê? Eu tava numa posição que eu dava o processo, só que eu não sabia nem fazer, nem sabia nem esquematizar o que eu tava fazendo, o que eu tava propondo que as pessoas faziam. Eu não queria respeitar aquilo, né? Quando você faz o processo, a pessoa que está no lugar de liderança ali tem que fazer o processo acontecer, a execução ficar redonda. E eu simplesmente dava na minha cabeça, eles tinham que executar, e quando não executava, atrasava, eu ficava bravo, tira o processo, e bota processo, tira processo, e bota processo. Então a gente vai amadurecendo. Eu tô trazendo essa história aqui porque empreender é isso, você vai amadurecendo, né? E aí não tem problema você errar. Eu acho que a gente faz de tudo para não errar, mas quando vem o erro, é saber o que faz com esse erro, para não errar novamente. Então, não tem problema você testar, porque a gente tem que testar, porque cada negócio é muito singular, é muito tem suas características próprias, isso aí. E até achar um modelo, e nunca vai achar modelo final. Sempre vai estar ajustando. Sempre vai estar ajustando. A gente falou aqui sobre erros, sobre a necessidade de dividir as contas, de dar o seu valor e tudo mais. Eli, pra gente encerrar, qual dica que você deixa aí pra quem tá começando e desde o início já começar controlando essa noção de dinheiro, de quanto entra, quanto sai da empresa, pra evitar que tenha que fazer isso no meio do caminho? Eu acho que hoje a informação ela é muito alcançável a todos nós. Independente da nossa condição financeira, do lugar que nós estamos, a informação sempre está disponível. Então, é importantíssimo essa busca de informação. 15 anos atrás era totalmente diferente. 15 anos atrás, muitas vezes, para você ter informação, você tinha que pagar por ela. E nem todo mundo tinha dinheiro para pagar por ela e não sabia nem o caminho, né? Hoje em dia, essa informação está de forma gratuita em muitos lugares, falado de muitas formas. Então, a dica que eu dou é abuse e use dessas informações. Não tenha preguiça, né? E também não vá mesmo com essas informações, não vá com a certeza que você não vai errar, que você vai se frustrar. Se permita, né? Eu acho que é isso. E ele traz, o vídeo dele, traz no finalzinho, foi uma coisa muito legal sobre você sobre um lugar de personalidade, para você colocar ali, começar a fazer, ter coisas autoral, principalmente no trabalho dele, que é arte, mas também sobre você. Trazer a sua autoridade no sentido de ser você mesmo e dar o máximo de você para o seu negócio. Então, assim, se você é uma pessoa descontrolada e sabe disso,
na vida, sua vida pessoal, antes de começar, tenta controlar. Não deixa para... Vou começar descontrolada e eu vou, ao longo do tempo, me educando. Não vai te educar. Muito difícil. É melhor começar segurando e aí você vê até onde... Assume quem você é, vê os seus pontos negativos, os seus pontos de fragilidade, digamos assim. Cara, então para eu começar nesse sentido financeiro, eu preciso me controlar. Porque se você é pessoa física, você é descontrolada, se você não é pessoa física, se você é emotiva, se você não é pessoa física, você, enfim, na sua pessoa jurídica, se o seu negócio for igual no caso dele, um negócio que depende de você, é você. Entendeu? É você. O seu negócio, no início, vai ser você. Independente do serviço que você for oferecer, do produto que você for vender. É você. Você concorda comigo? É você ali. Sim. Então, assim, se reconheça e analise as suas fragilidades e não deixe que essas fragilidades interfiram no seu negócio. Então, use a informação a seu favor. Tem A informação tanto tá aí, disponível. tá disponível, porque a gente tem preguiça, né? E você não precisa nem pagar hoje em dia mais. Você dá um Google aqui, o nosso papo. No YouTube tem tanta coisa. No site de vocês também, imagino que tenha muita coisa. Exatamente. Né? Ligando para vocês, aí vocês podem... Enfim. Então, assim, utiliza isso a seu favor, para que você não erre. Usa o erro dos outros... E tipo, nossa, é verdade, isso pode acontecer comigo, né? Anota lá, ó, isso aqui. E tenta, eu sei que é difícil, mas tenta, olha só, nesse lugar aqui eu vou começar a colocar minha continha. Então, eu sei que eu pago a minha conta de luz com o meu dinheiro, com o dinheiro que eu vou ganhar aqui na empresa, a minha conta de luz é a minha casa. Só que, ao invés de eu pagar direto na conta da pessoa jurídica, eu vou mandar a conta da pessoa o valor da pessoa jurídica para a pessoa física, eu pago da pessoa física e dou baixo na pessoa jurídica, para eu entender onde está saindo esse dinheiro, onde está entrando, o que está acontecendo, para onde for, porque daqui, entendeu? Então, começa a se organizar e a usar isso a seu favor desde o começo. Muito bom. Acho que o negócio é ter disciplina mesmo. É isso. Muito obrigada, Eli, pela sua presença. Foi uma troca surreal. Acho que o pessoal aproveitou bastante. No próximo episódio, a gente vai falar sobre gestão da mudança. Tem muito do papo que a gente trouxe aqui, de ter esse jogo de cintura e como se planejar durante ali o dia a dia do negócio. Eu espero vocês e para conhecer mais conteúdos, lembra de seguir as redes sociais do PagBank. Até a próxima!